Oi pessoal do Sinapse, vamos lá, vou resolver com vocês esse exercício da Medicina Unital 2018. Então ele fala assim: possivelmente um dos mais fortes materiais existentes é composto por um plano de átomos de carbono, com a estrutura do grafite. Um desses planos está representado na figura abaixo. Ele pegou e colocou aí para vocês várias repetições igual a essa que eu desenhei. Quando o único plano da estrutura do grafite é isolado, esse plano é denominado grafeno. O que a gente tem que pensar? O grafite, na verdade, a gente teria várias estruturas iguais a essa, todas aí uma empacotadinha na outra. Uma das incríveis propriedades do grafeno é sua resistência, pois ele pode ser até 1.500 vezes mais resistente do que o aço. Atualmente, diversos países estão investindo uma grande quantidade de dinheiro na produção de grafeno, pois esse material está sendo empregado para aumentar a resistência de equipamentos esportivos, borrachas e de ferramentas de corte. Assinale a alternativa incorreta a respeito do grafite. Então, a gente tem que pensar aí que ele quer a que está errada. E ele está falando do grafite, então seriam várias estruturas aí iguais a essa que está representada. Então lá, A. Os átomos de carbono têm hibridação sp2. Quando a gente falou de hibridação ou hibridização, a gente tem que pensar que está relacionado com a mistura de orbitais S e P que o carbono tem lá na sua camada de valência. A gente tem três tipos de hibridação: sp, sp2 e sp3. Como que vocês vão saber cada uma delas? A gente tem que pensar o seguinte: quando o carbono ele está fazendo as 4 ligações simples, a gente fala que a hibridação dele é do tipo sp3. Para ficar mais fácil de guardar, pensa assim: eu tenho as 4 ligações simples, não sobram aqui 3 espaços entre os meus dedos? Então, sp3 para as 4 ligações simples. Para ter uma hibridação sp2, o nosso carbono ele teria que estar fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. Essa é a hibridação sp2. Então pensa assim: a gente tem as 4 ligações do carbono. Se eu estiver fazendo uma ligação dupla, não sobraram 2 espaços, então sp2. Agora, para a gente ter hibridação do tipo sp, o carbono ou ele vai estar fazendo 2 ligações duplas, ou ele vai estar fazendo uma ligação simples e uma ligação tripla. Então, ou ele está fazendo 2 ligações duplas, sobrou um espaço, ou ele está fazendo uma ligação simples e uma ligação tripla, sobrou um espaço. O que a gente tem que tomar cuidado nessa estrutura aqui? Do jeito que ele colocou pra gente, parece aí que a gente só tem ligação simples. Só que lembra que essa representação ela é tridimensional, ela só está indicando as ligações, ela não está indicando qual é o tipo de ligação que a gente tem. O que vocês têm que lembrar? Carbono sempre vai querer fazer 4 ligações. Então, por exemplo, se eu pegar esse carbono aqui, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Tem como essas ligações serem todas simples? Não. Então, uma dessas ligações, na verdade, é uma ligação dupla. O que acontece? Qualquer carbono que você pegue na estrutura, vai ocorrer o mesmo. Se eu pegar esse carbono, 1, 2, 3, uma dessas ligações, ela também vai ser dupla. Quando a gente fala do grafite, o grafite ele é bom condutor de corrente elétrica. Por quê? Porque essas duplas elas vão ficar em ressonância, ou seja, elas ficam alternando entre os carbonos, e isso faz com que os elétrons de valência deles fiquem livres. Então a gente forma como se fosse um mar de elétrons, parecido com a ligação metálica, através dessas ressonâncias aí
que a gente tem entre as ligações duplas. Então, se eu pegar e aumentar cada estrutura de carbono que a gente tem, o carbono, na verdade, ele está fazendo uma ligação dupla e duas ligações simples. Então, ele faz hibridação sp2? Sim. Então, essa daqui é verdadeira, mas o exercício ele quer a falsa. Letra B. A estrutura apresenta átomos de carbono ligados, formando uma estrutura hexagonal planar. Hexagonal forma como se fosse aí um hexágono. Eu tenho aqui um hexágono, a gente tem as 6 partes. O que a gente tem que pensar? Ela é plana, ele não mostrou só a estrutura do grafeno, não é como se ele tivesse plano aí na estrutura da lousa. Então, hexagonal planar, verdadeiro. C. O grafite apresenta uma baixa energia de ligação entre os planos de átomos, do tipo intermolecular Van der Waals. Quando a gente pega o carbono, seja grafeno ou seja grafite, não é só carbono ligado a carbono? Então, a nossa estrutura aqui, ela vai ser o quê? Apolar. Se a estrutura ela é apolar, ela vai fazer interação do tipo dipolo induzido, dipolo instantâneo, que é uma força de Van der Waals fraca. É a interação mais fraca que a gente tem. Se por acaso eu tivesse moléculas polares, aí seria uma força de Van der Waals forte, mas eu posso simplesmente chamar força de Van der Waals porque ocorre entre moléculas apolares. Então, também verdadeira. D. Os átomos de carbono apresentam hibridação sp3. Para ser sp3, eu teria que ter 4 ligações simples. Como eu só tenho carbono e a gente viu que dessa maneira é como se ele estivesse fazendo 3 ligações, uma dessas ligações ela é dupla, então a hibridação é do tipo sp2 e não sp3. Então a alternativa incorreta vai ser a letra D. Vamos ver por que a E está correta. O grafite é um mineral, verdade, a gente tem lá reservas de grafite. Um dos alótropos do elemento químico carbono. Quando a gente fala do carbono, eu posso ter carbono grafite, posso ter carbono diamante. Qual que é a diferença dos dois? Os dois têm apenas átomos de carbono na sua estrutura. Porém, a estrutura do grafite a gente forma aí como se fosse uma rede. A estrutura do diamante a gente vai formar como se fosse um cristal. Então, nesse caso, a gente fala que eles são alótropos. A E também está verdadeira. Então, a única que é incorreta é a letra D.